boa tarde, boa noite, boa madrugada, concurseiro. Meu nome é Vanessa Arruda e eu vou trabalhar com vocês a parte do Estatuto dos Servidores de Abreu e Lima, a Lei número 598 de 2007. Então, durante as nossas missões, nós vamos aí percorrer, quais são os caminhos aí que são dados aos servidores civis, que vão executar as suas atividades dentro do município de Abreu e Lima, futuro concurso ao qual você será aprovado, Então vamos lá? Vamos comigo, vamos iniciar aqui a legislação, verificar como essa legislação funciona, e depois a gente vai aí responder umas questõezinhas para fechar o nosso entendimento aí sobre essa parte geral da legislação que a gente começa a partir de agora. Não vamos nem perder tempo, Bem, como eu falava para vocês, nós vamos trabalhar aí a questão do Estatuto dos Servidores de Abreu e Lima, Lei número 598 de 2007, tá? Pessoal, essa lei, ela vai trabalhar com os servidores civis, tá? Por quê? Quando a gente fala aí, da prestação de serviço na administração pública, nós fazemos uma distinção entre o servidor civil e o servidor militar. E cada servidor, separando nesse âmbito militar e no âmbito civil, tem aí a sua caracterização de fixação de deveres, direitos, prerrogativas, voltadas para uma legislação específica, ao qual a gente vai chamar de estatuto, tá? Então, essa legislação que a gente passa a trabalhar a partir de agora, ela é uma legislação voltada para os servidores civis, tá? E aí tem uma abrangência de caráter geral a todos aqueles ocupantes de cargos dentro da administração pública do município de Abreu e Lima. Essa legislação é uma legislação que contém 231 artigos, só que não necessariamente a gente vai precisar trabalhar todos diante do edital de vocês aí, diante do edital que a gente passa a verificar, mas já de imediato eu já coloco para vocês que ela tem 231 artigos. Um estatuto amplo, mas que contém as características gerais que estão presentes tanto na Constituição Federal como na Constituição Estadual. Tanto é que, se vocês forem verificando os artigos, vocês vão poder observar que, em muitos casos, há uma referência aí efetivada dentro do Estatuto à Constituição Estadual de Pernambuco e à Constituição Federal, porque as regras aqui contidas vêm da Constituição, tanto da nossa Constituição Estadual como da Constituição Federal, nos artigos que vão listar a característica dos servidores públicos, tá? Então, muita coisa que a gente vê aqui é de caráter geral, realmente voltado para as constituições, e aí retratadas de forma específica para o âmbito municipal em Abreu e Lima, ok? Mas uma legislação com 231 artigos, nós vamos ver, mas já adiantando, são artigos que são meramente exemplificativos, tá? Professora, calma, o que é um rol? O que são artigos meramente exemplificativos? É o rol de normas que podem ser acrescentados, que permitem acréscimo, Então, é uma legislação que autoriza que ela seja aumentada, que ela traga regras novas, a depender, claro, daquilo que for também alterado na Constituição Estadual, na Constituição Federal, tá? Então, 231 artigos com um rol aí exemplificativo que autoriza esse aumento aí da normatividade. E em um ponto do próprio Estatuto, a própria disposição legal diz isso pra gente, que as regras aí contidas no Estatuto é um rol exemplificativo. Lá na frente a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Então, Lei 598 de 2007, Estatuto dos Servidores de Abreu e Lima, com 231 artigos, refere-se aos servidores civis do município de Abreu e Lima, tá? Bem, qual a abrangência dessa legislação, o que é que ela busca, Quais são as pessoas que vão ser atingidas? Quais são os legitimados? Quem vai estar sobre a égide dessa legislação? Nós falávamos agora há pouco que ela é voltada para os servidores civis. A gente fez essa distinção aí, que existem estatutos para servidores militares e para servidores civis, tá? Então, esse estatuto voltado para os servidores civis. Só que a própria legislação, ela vai dizer servidores civis que vão estar na administração direta
ou na administração indireta, autárquica, fundacional e também no poder executivo e no poder legislativo no âmbito municipal, tá? Vamos aí por partes, né? Servidores civis da administração direta, tá? Quando a gente está falando da administração direta, pessoal, em direito administrativo, a gente faz essa distinção entre a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta é a centralizada. É aquela que detém a competência total, o poder geral de administrar, né? E quando a administração direta sozinha ela não consegue realizar todos os atos relativos concernentes ao seu poder de administrar, ela pode repassar essa competência através de algo que a gente chama de delegação. E aí ela vai formar a administração indireta, que é constituída por autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? Para o nosso estatuto, essa distinção é necessária para a gente compreender que a administração direta ao qual a legislação ela se reporta é o município, porque a nossa administração direta ela é formada pela União, estados, membros, o Distrito Federal e os municípios. Como a gente está falando de um estatuto no âmbito municipal, consequentemente, os servidores civis que vão estar abrangidos pelo estatuto dentro da concepção de administração direta será o município. Então, os servidores civis que fazem parte do município, que executam atividade dentro da administração municipal, estarão abrangidos pelo Estatuto dos Servidores, a Lei 598 de 2007, que é a nossa legislação a ser trabalhada. Então, quem são os legitimados iniciais? Os servidores civis que prestam serviço na administração municipal, administração direta no âmbito do município. E na administração indireta, a própria legislação já especificou dois entes que compõem a administração indireta e que vão fazer parte dessa abrangência relativa aos servidores, autarquias e fundações públicas. Então, os servidores do município de Abreu e Lima, que prestam serviço, que têm um cargo público dentro de uma autarquia ou de uma fundação no âmbito do município de Abreu e Lima, também estarão regidos pelo Estatuto dos Servidores. Além disso, ele fala que os servidores que executem prestação de serviço dentro do âmbito do poder executivo e do poder legislativo também estarão abrangidos pela legislação. Então, nós temos aí 4 entes que vão compor essa legitimação de servidores que façam parte dele para estarem abrangidos pela legislação, tá? Então, administração direta, municipal, autarquias e fundações no âmbito do município, compondo a administração direta, e o poder executivo e poder legislativo, tá? Fechamos aí a ideia dessa abrangência da lei no âmbito municipal, tá? Logo depois, o Estatuto ele vai trazer para a gente alguns conceitos importantes, tá? Que vão, de certa forma, nortear todo o mecanismo de atuação dos demais direitos que a gente vai passar a verificar, tá? E que conceitos são esses? Então, nós vamos especificar, sem artigo por artigo, para ficar mais fácil para a gente trabalhar a ideia dos conceitos, tá? O primeiro conceito que o legislador trouxe aí para a gente é o conceito de servidor público. Ora, a gente vem falando já desde o início que o Estatuto ele é voltado para os servidores civis. E quem é esse servidor público civil? O servidor público é aquele indivíduo, aquela pessoa investida em um cargo público, aquela pessoa que está no exercício de um cargo público. Todo indivíduo que está investido em um cargo público, nós vamos chamá-lo de servidor público. Ô professora, mas eu já vi aí que existem tipos de servidores públicos. Existem.
né? E nós vamos ver depois. Nós temos os servidores públicos efetivos, nós temos os servidores públicos em cargos comissionados, em função de confiança, cargo de confiança, mas lá na frente a gente vai entender como isso funciona. Mas de imediato, a gente entende o conceito de servidor público. É toda pessoa, é todo indivíduo que está investido em um cargo público, que está no exercício de uma função pública, que está no exercício de um cargo público, ok? Fixou essa primeira ideia? Já sei quem é o servidor público. Toda pessoa que está investida em cargo público. Beleza. E quem danado é o cargo público, né? Eu já sei que o servidor vai exercer um cargo público. E o que é o cargo público? É o conjunto, é a reunião de atribuições, de competência, de responsabilidade que é atribuída ao servidor. Então, toda a competência, toda a responsabilidade, toda a atribuição que aquele servidor terá para exercer aquela função ao qual ele se vinculou, a gente vai chamar de cargo público. Então, servidor público é aquele que vai exercer, vai estar investido em cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições, de competências, de responsabilidades que são atribuídas ao servidor público, tá? E a gente já viu quem é o servidor público. Então, ó, entendi quem é o servidor, entendi quem é o cargo público, agora nós vamos entender o que se chama faixa salarial, tá? Isso interessa muita gente, né? Falou em salarial, a gente já pensa em remuneração, coisa boa, né? Tô aí concorrendo a um cargo público, vou conseguir ser aprovado, porque concurseiro disciplinado será aprovado, vou conseguir ser aprovado, consequentemente, vou ter direito a receber o vencimento. E aí entra a ideia da faixa salarial, tá? A faixa salarial, pessoal, é um tipo de conceito utilizado dentro da administração pública para definir o nível do servidor público em relação à sua remuneração, a escala progressiva para pagamento do seu vencimento. Professora, que escala progressiva é essa, né? Muitos cargos públicos, eles trazem essa determinação de você começar a executar a sua atividade dentro de um parâmetro ali de classe e você ir aumentando essa classe até chegar a um nível mais alto. É como se você tivesse uma pirâmide. Você inicia a sua atividade em um nível 1 e podendo chegar até o nível 10 do exercício dessa atividade, tá? E aí, consequentemente, quanto mais classes você vai galgando para o exercício da sua atividade, consequentemente, você vai tendo um aumento na sua remuneração. Você vai tendo aí um acréscimo remuneratório. E esse nível, essa escala progressiva em relação ao pagamento do seu vencimento, a gente vai chamar de faixa salarial. E, professora, a senhora disse que a faixa salarial ela vai estar de acordo com a progressividade do pagamento do vencimento, vai ser a progressividade do pagamento do vencimento. E o que é o vencimento, então? Né? A legislação também nos diz, é a remuneração que o servidor vai receber. Essa remuneração, ela pode inclusive ser acrescida de gratificações, né, de benefícios que o exercício daquele cargo vai te dando, o tempo de exercício daquele cargo vai te concedendo, ou então até o tipo de atividade que você exerce. Ah, eu vou ser um guarda municipal, eu tenho direito a receber risco de vida. Ora, é um acréscimo que vai ser colocado à sua remuneração. Você tem um salário base, que é a sua remuneração, mais o recebimento de gratificações, de acréscimos, em dependência do tipo de atividade que você exerce e do nível da sua atividade. E a junção dessa remuneração, mais essas gratificações, mais esses acréscimos, a gente vai chamar de vencimento. E o vencimento está vinculado à faixa salarial no decorrer
da subida de nível, do acréscimo do nível ao qual você vai galgando no transcorrer do exercício da sua atividade. Então, a gente já viu aí o conceito de servidor público, nós já vimos aí o conceito de cargo público, o conceito de faixa salarial e o conceito de vencimento. Ufa, tem mais? Tem sim, vamos lá. O legislador falou aí na figura da classe. Olha o que a gente falava. Vê só, a gente tem uma característica de elevação, de classe, de você poder sair de um nível para outro. E o que é essa classe em si? Né? A classe é o conjunto de cargos de natureza idêntica. Então, você reúne vários cargos dentro da administração pública que têm a mesma natureza e, consequentemente, você vai dar a esse tipo de cargo público, a junção desses tipos de cargo público, a consideração de serem vinculados aí e formarem uma classe. Tá? Então, você vai caracterizar aquela determinada figura ali como classe, né, para garantir esse conjunto aí, né, de características idênticas, de naturezas idênticas para aqueles cargos ali, tá? E o legislador ainda falou na série de classes. Então, ele fala na classe e ele ainda fala na série de classes. A série de classes é o conjunto de classes semelhantes. Então, a classe é o conjunto de cargos de natureza idêntica. A série de classes, o conjunto de classes de natureza semelhante, tá? Bem, e além da classe, da série de classes, fala pra gente sobre o grupo ocupacional, tá? O que é esse grupo ocupacional? O conjunto de série de classes. Então, o que é a classe? É o conjunto de cargos de natureza idêntica. O que é a série de classes? O conjunto de classes semelhantes. E o que vai ser o grupo ocupacional? O conjunto de série de classes, tá? E aí a gente fecha a ideia dos nossos 8 conceitos, meus amores. Nós vimos aí 8 conceitos que serão importantes mais na frente para a gente determinar algumas características. Muitos desses conceitos a gente vai voltar a utilizar, por isso é interessante mencioná-los, tá? Então, nós vimos aí 8 conceitos, tá? Bem, como é que eu vou identificar as classes? A legislação vai falar o modo de identificação das classes para a gente, tá? Pessoal, para identificar uma classe, para a gente dizer que ela realmente existe, que eu tenho um conjunto de cargos de natureza idêntica ali, tá? A gente vai ter que verificar a identificação do grupo ocupacional, tá? Identificar realmente se aquela ocupação daquele grupo de fato é semelhante para que ali aqueles cargos unidos possam formar uma classe. A gente vai observar o resumo das atribuições de cada cargo para verificar se são idênticos de forma a permitir a formação da classe. A gente vai verificar o nível de escolaridade para provimento, se todo mundo daquele cargo, daqueles cargos ali soltos para formar a classe, se todos eles têm o mesmo tipo de escolaridade. Ah, eu fiz um concurso para nível médio. Aquele cargo é de natureza idêntica ao meu, só que o nível de escolaridade dele é nível fundamental. Então, eu já não posso juntar os cargos para formar uma classe, porque eu preciso ter o mesmo nível de escolaridade para o provimento, tá? Dos cargos ali que vão se reunir. Como se dará a promoção e a progressão? Como é que vai ser o aumento, né, de nível ali daqueles cargos? Vai ser idêntica? Se for idêntica, eu posso juntar e colocá-los numa classe só. Se não for, continua separado, tá? Condições especiais de trabalho, se eles têm condições especiais de trabalho, idêntica. Se tiver, junta e forma uma única classe, tá? Então, nós temos aí, ó, 5 requisitos, tá? Que vão aí fazer com que eu tenha o modo de identificação das classes, que eu possa formar as classes, que consequentemente eu possa formar as séries de classe e que consequentemente possa formar o grupo ocupacional, ok?
Bem, a legislação ainda fala para a gente de um tópico importante. Vai falar sobre a proibição da prestação de serviço em caráter gratuito, né? Então, meus amores, quem é que quer entrar no serviço público para prestar um serviço de forma gratuita? Ninguém, né? Eu estou procurando a minha estabilidade, eu estou procurando ter uma remuneração que vai cair todo mês na minha conta, sem preocupação, porque eu estou prestando meu serviço direitinho, estou lá na guarda municipal, na guarda patrimonial, prestando meu serviço direitinho, cumprindo com o meu dever de acordo com o que dispõe a lei, né? E aí, no final do mês, eu quero lá o meu dinheirinho na conta, sem aperreio, sem preocupação. Então, essa vedação é uma vedação que realmente ninguém quer. Prestação de serviço de forma gratuita. A gente não quer prestar esse serviço de forma gratuita, a gente quer receber a remuneração por nossa prestação de serviço, né? Nem relógio trabalha de graça. Se você não colocar a pilha, ele não vai funcionar. Então, a legislação predispõe isso para a gente, né? Digamos que seria uma letra aí que não condiz muito com a nossa realidade, porque a gente não vai querer, mas está lá predisposto. E na hora da prova, eu tenho que assinalar a assertiva que me diga que é proibido, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Abreu e Lima, qualquer tipo de prestação de serviço gratuito. Eu tenho que receber remuneração pela prestação do meu serviço, ok? Bem, a gente já tinha falado logo no início que o rol de direitos presentes no Estatuto ele é um rol meramente exemplificativo. E aí, meus amores, a legislação fala disso novamente. Lembra que eu falei que eu ia voltar a me reportar sobre isso? É justamente nesse ponto da legislação que ela vai nos dizer que o rol de direitos pode ser acrescido por outros direitos que sejam inerentes à natureza do Estatuto, tá? E aí autoriza, inclusive, que direitos previstos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, estejam presentes dentro do foco aí de completar o que está disposto no Estatuto. Então, o rol é exemplificativo. A banca pode trazer para você que o rol ele é taxativo. Aí você vai dizer, professora, qual a diferença? O rol taxativo é aquele que não permite complementação. O rol meramente exemplificativo, ele autoriza que o complemento aconteça, que eu possa trazer regras novas, que auxilie na utilização dessa legislação no dia a dia com a sociedade. E aí, essa nossa legislação, o Estatuto, ele tem um rol exemplificativo que autoriza com que outras normas possam trazer, desde que com identidade de direito, regras que facilitem a utilização das regras que já estão previstas dentro do Estatuto, tá? Então, um rol taxativo. Aliás, desculpem, um rol meramente exemplificativo, tá? Bem, vamos agora, né, mudar um pouquinho o nosso sistema aí, de análise da legislação, né? Nós vínhamos aí falando sobre a caracterização, nós vimos aí falando sobre a questão aí dos conceitos gerais, tá? E a gente vai entrar agora nas particularidades para verificar como funciona o Estatuto. Como é que eu vou fazer parte do rol desses direitos? Como é que eu vou estar abrangido aí, né, pelos direitos que são inerentes à sociedade dentro aí da previsibilidade do que dispõe o Estatuto para a gente, tá? Bem, e aí, pessoal, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar é a questão do quadro de pessoal, tá? E a gente vai entender dentro desse quadro de pessoal a questão de cargo e função, tá? Bem, então quando a gente fala aí do quadro de pessoal, a gente fala do conjunto de cargos e funções, né? Quais são os cargos que vão estar predispostos? Quais são as funções que poderão ser exercidas dentro do município de Abreu e Lima, na abrangência da legislação referente aos servidores civis, na abrangência do que dispõe a administração direta, na autarquia, na fundação, no poder executivo e no poder legislativo, tá? Bem, a legislação, ela definiu que o quadro de pessoal, ele vai ser um quadro onde a gente vai ter o conjunto de cargos e funções em caráter permanente ou em caráter especial, tá? Bem,
Primeiro, eu vou falar para vocês sobre o caráter especial. O conjunto de cargos e funções de natureza especial, né, o quadro de pessoal de natureza especial, expõe para a gente a ideia de que vão existir cargos que vão se extinguindo com o passar do tempo. Então, eu tenho um cargo que foi instituído há alguns anos atrás, né, dentro da previsão de uma legislação mais anterior a essa, mais antiga, essa nossa, ela não é tão antiga, ela é 2007. Então, antes a ela, nós tínhamos alguns cargos que tinham sido predefinidos em leis anteriores. E existiam pessoas que exerciam atividades nesses cargos, tá? E aí, o que a legislação vai dizer? Com o passar do tempo, a funcionabilidade desse cargo não existe mais. Mas a pessoa ela foi contratada para prestação de serviço dentro daquele cargo. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai continuar a existir até que se consiga fazer com que todas aquelas pessoas que estavam voltadas a eles, para aquele cargo, não mais o exerça. Então, todo mundo se aposentou, ou morreu metade, se aposentou a outra metade, 30% já passou em outro concurso, já não está mais no exercício. Então, um a um, as pessoas foram saindo daquele cargo, até que a última pessoa deixou de exercê-lo. Então, o que é que acontece? O cargo, ele é extinto com o passar do tempo. Não mais vai ter concurso para aquele cargo, não mais vai haver contratação para aquele cargo, tá? O cargo, ele foi extinto. Então, dentro dessa possibilidade de extinção, a gente vai dizer que o cargo, ele é de natureza especial. Com o passar do tempo, ele vai se extinguindo, ok? Bem, então a primeira noção do quadro pessoal é distinguir essa ideia de que nós temos cargos permanentes e cargo especial. No especial, a gente já fixa essa ideia aí de que são aqueles cargos que eles vão se extinguindo com o passar do tempo. Exemplo para a gente fechar essa ideia, tá? Há anos atrás, a gente tinha um cargo que se chamava o cargo de aquele indivíduo que ele era chamado visitante sanitarista. Né? Ele visitava doentes, né? Fazia visitação, controlava a medicação dos doentes. Com o passar do tempo, esse cargo ele deixou de existir na administração pública. E aí surgiu um cargo novo, que é o cargo de ACS, Agente Comunitário de Saúde. Então, o que aconteceu? Enquanto você não substituía todos os agentes, todos os visitadores sanitaristas, enquanto aquele cargo ele ainda estava em função, as pessoas continuavam a exercer. Depois que o último se aposentou ou saiu do cargo, o cargo deixou de existir e ficou unicamente o cargo de agente comunitário de saúde funcionando, tá? Então, o que nós temos aí é justamente a ideia de um cargo que vai ter aí a natureza especial. Cargos que vão se extinguindo com o passar do tempo, tá? Bem, o outro tipo de cargo que nós temos é o cargo permanente, tá? Pessoal, o cargo permanente, eu já vou adiantar, antes que a nossa missão ela termine, é que ele tem a característica de ser efetivo, em comissão ou em função de confiança, tá? Mas aí nós vamos ver essa ideia do que seriam os cargos efetivos, em comissão e em função de confiança na nossa próxima missão. Espero vocês até lá, tá?